a coletiva de Dorival Júnior, que ele fala que não tem como cobrar desses jogadores. E eu também gostaria de bater nessa tecla e daqui a pouco te passar um pensamento, que eu acredito que algumas pessoas no chat podem já estar imaginando assim como está passando pela minha cabeça. Porque, assim, realmente é muito difícil o Dorival falar uma coisa dessa. No jogo seguinte, ele vai colocar jogadores que necessariamente não precisam mostrar nada pra gente. Eles estão, provavelmente, Gabigol, Davi Luiz, Thiago Maia, Vidal, estão jogando por respeito aos Diegos. Eu colocaria dessa forma. Para mim, eles estão respeitando o que o jogo irá proporcionar. O jogo não vale nada, mas é a despedida de 2 grandes nomes que passaram com a camisa do Flamengo. E aí me vem à cabeça o seguinte, Marcão. Porra, como é que ele não pode cobrar um time? E vamos fazer uma observação. Time reserva dificilmente joga. E esse time reserva do Flamengo jogou muito no ano, justamente por esse rodízio, né, que ele veio fazendo entre as Copas e o Campeonato Brasileiro. E aí ele vem me falar que não pode cobrar. Mas também me incomoda o fato do jogador não se doar. Afinal, esses jogadores que estão tendo essa oportunidade é a chance de ouro deles. Por exemplo, o Verton entra ontem, não entrou tão bem, mas tu vê que o cara se entregou e conseguiu o resultado. Fez um gol do empate para evitar uma derrota contra o último colocado do Brasileirão, que só tinha 3 vitórias no campeonato. E comemorou feito um maluco. Era o sonho do garoto, é o sonho de qualquer garoto fazer um gol no profissional. E aí me veio o questionamento, eu coloquei no Twitter isso ontem de madrugada, tinha terminado de fazer os cortes aqui com a Gabi e tudo mais, eu falei, porra, vou postar porque me veio esse sentimento ao ouvir tanto o Alan quanto o Bigode falar, Marcão. Mas eu tô começando a sentir que mais uma vez o Flamengo pode estar correndo o mesmo erro de 2020/2021, quando é campeão com o Rogério Ceni e não demite ele. Mas aí a gente tem que ponderar, claro, algumas coisas, como, por exemplo, a gente só chegou nas finais por conta do Dorival. Mas eu acho que da mesma forma que o torcedor, que a gente fala que torcedor é resultadista, torcedor age muito com emoção. Se ganha, tá lindo. Se perde, é um inferno total. Mas me passa uma impressão de que a diretoria só está renovando com o Dorival por consequência dos títulos que ele conquistou. E aí me veio à cabeça o seguinte momento. Me parece que se o Renato Gaúcho tivesse ganho a Libertadores, poderia ter continuado no Flamengo e o Paulo Souza sequer teria pisado no Flamengo. Mas eu não tenho dúvida. Eu tô com essa sensação, Marcão, do quão perigoso pode ser manter o Dorival para a temporada seguinte. E não estou dizendo apenas pela coletiva dele. Ele está em final de temporada, o maluco deve estar com cerveja até o talo, filho. Deve estar cagando mole até hoje. Mas a grande questão é, o Flamengo tem um incremento quando o Dorival chega e é o mesmo incremento do Renato Gaúcho. Do nada o Flamengo voa. Porra, jogando. Do nada essa performance dá aquela palmolescência e na hora H o Renato Gaúcho falhou. O Dorival foi lá e brocou. Mas será que só brocar e ganhar os títulos é o suficiente para credenciar e falar assim, ó, tu tem o carimbo para 2023. Eu já começo a botar meu pé atrás com o Dorival Júnior para manter. E, repetindo o que o Rodrigo falou, se bobear, ele continuando em junho, a gente vai estar conversando de novo sobre troca de técnico. O Bigode falou isso ontem e eu concordo com ele. Cara, aí a gente tem 2 cenários para analisar, né? Um cenário é a atitude da diretoria, né? E outro cenário é o trabalho do Dorival. Eu vou começar pelo trabalho do Dorival, tá? Eu acho o trabalho do Dorival 1000 vezes melhor do que o do Renato. Mas, assim, de longe, é muita coisa melhor do que o do Renato. Não falo pelos resultados. Claro que os resultados, porra, dão aquela validada no trabalho dele. Mas acho que, taticamente, se você pegar e analisar os jogos, eu acho que tem mais trabalho
no time do Dorival tem mais trabalho tático, tem mais trabalho técnico do que no trabalho do Renato. Eu acho que tem. Então, assim, acho que... bom, aí eu falo isso depois, mas o fato acho que o Dorival tem mais trabalho apresentado do que o Renato. Isso é fato. Pelo lado da diretoria, eu não tenho dúvidas que se o Renato fosse campeão, se aquela bola do Michael entra e o Flamengo ganha de 2-1, o Renato seria o técnico para 2022. E a gente não teria o Paulo Souza. Eu tenho certeza absoluta. E aí vai uma constatação que a gente teve, não agora, que a gente teve lá em 2020, com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni acaba o Campeonato Brasileiro perdendo do São Paulo dentro de casa, um jogo que não valia nada. O Flamengo precisava da vitória para ser campeão. O Flamengo não conseguiu a vitória em cima do São Paulo e precisou do Cássio lá no jogo do Corinthians contra o Inter. Vocês estão lembrados? O final de campeonato do Rogério, cara, eu não vou dizer que é pior do que esse final de campeonato, porque a gente viu ontem, é uma coisa grotesca. Mas é um final de campeonato muito ruim. E por conta do título, a gente continua com o Rogério no ano seguinte. Então, eu acho o seguinte, é fato que se for campeão, vai se renovar. Vai ter o contrato renovado. Não tenho dúvidas de que o contrato do Dorival será renovado. E eu nem sei se tem como falar assim, cara, não, olha só, ele foi campeão, mas eu não vou ficar com o Dorival, vou contratar fulano de tal. Sabe por quê? O Braz foi 2 vezes na Europa. Gastou os tubos as 2 vezes na Europa. E trouxe 2 merdas, irmão. A verdade é essa. Desculpa meu francês, mas ele trouxe 2 merdas. Ele trouxe o Domenech de uma vez e trouxe o Paulo Souza da outra. E gastando o nosso dinheiro lá, irmão. Ele ficou 1 mês com aquela sacanagem que fez lá com o Jorge Jesus, ia ver jogo do Benfica na tribuna, não sei o quê, falou com o cara do... Ele passou 1 mês lá e voltou com o Paulo Souza. Dizendo que o Vitor Pereira não... o Vitor Pereira não quer vir para o Brasil. Aí 3 meses depois, o Vitor Pereira... Até menos, 2 meses depois, o Vitor Pereira estava no Corinthians. E eu acho o Vitor Pereira um bom técnico, tá? O que ele está fazendo no Corinthians aí é um bom trabalho. O Corinthians não ganhou nada. Porra, aí é outra história. A gente vai ter que analisar outras coisas. Mas eu acho que é um bom trabalho. Acho que é um técnico melhor do que o Paulo Souza, né? E que estava aí, a gente viu depois, apto a vir para o Brasil. Garanto que o Flamengo consegue pagar o salário do Vitor Pereira. Se o Corinthians consegue, a gente conseguiria também, né? Então, assim, mandar o Braz para a Europa não me é certeza de que a gente vai ter um técnico melhor. É fato. Até porque das 2 vezes que ele foi, ele trouxe técnicos ruins, piores dos que os que estavam aqui. Ouso dizer que piores do que os que a gente tinha aqui. Tanto é que a gente tira o Domenech, coloca o Rogério e é campeão. A gente tira o Paulo Souza, coloca o Dorival e é campeão. Então, assim, Rogério e Dorival estão longe de ser gênios do futebol. São técnicos bons, ok, e vida que segue. Para falar do ano que vem, aí eu acho que a gente tem muita variável para poder falar. A gente vai ter que ver como é que vai ser essa janela, não só de entrada, mas como de saída. Muita gente falando do Gerson, se empolgando com o Gerson, se empolgando com alguns atletas que estão para chegar. Eu tenho preocupação com quem vai sair, né? Assim, se a gente contratar o Gerson, eu não sei não se a gente não vai vender o João Gomes, infelizmente, sabe? E aí a gente precisa ver qual vai ser o saldo dessa balança aí, né? Se vai pender mais para o Flamengo ou, pô, a gente perdeu jogadores aqui que eram muito importantes e a reposição, beleza, a gente fez uma reposição, mas não está igual, né? Eu vou esperar o ano que vem para falar sobre o Dorival. Acho que a gente chegou num teto nesse ano. E esse teto não tá, a gente não está conseguindo evoluir mais. Vamos voltar a falar de evolução. Um beijo pro Pet, né? O Bruno Pet sempre falava aqui da questão da evolução, do Paulo Souza e tal. Mandar um abraço, um beijo pro Pet. Mas a gente vai começar a falar de evolução de novo. O Dorival vai conseguir evoluir esse time? Cara, eu acredito que nesses últimos jogos ele não tá conseguindo nem mobilizar os caras. E aí é muito daquilo que você falou. Os caras estão de férias, irmão. Os caras estão jogando esses jogos aí. A gente tá assistindo o jogo de férias, irmão. Vou te falar, eu vi o jogo ontem, descansadão, irmão. E não é a forma que eu vejo o jogo. Não é a forma que eu vejo o jogo, né? Minha mulher chegou e falou assim, caraca, tu tá vendo o jogo na cama e tal? Eu vejo no sofá, grudado na televisão, irmão. Eu tava na cama, pá, não sei o que. Eu falei, não vale nada e tal.
Saiu o gol do Verton, a gente, beleza, fica feliz pelo moleque, mas não, né? E quem já viu o jogo com a gente aqui sabe como é que é. A Dali tá aí para provar. Então, assim, a gente tá de férias. Eu acredito, eu vejo o time do final do ano caindo um pouco de produção. Caindo um pouco. Tem um monte de variável para isso também, inclusive a parte física, né? A gente está num final de ano muito desgastante e tal, e a gente conseguiu ganhar os títulos. Beleza. Para o ano que vem, aí a gente vai ter que começar a conversar nessa questão de evolução técnica, evolução tática. Acho que a gente ainda tem muito campo para melhorar. O que a gente vai fazer dessa lateral direita, por exemplo? O Rodinei fica, o Rodinei vai embora. Varela ontem fez um jogo bem ruim, né? Deu até uma desanimada em alguns torcedores. Eu preciso ver o que vai ser do ano que vem. Para esse ano, irmão, infelizmente, ele fez o que tinha que fazer. Ele fez mais do que eu esperava. Então, assim, eu não consigo ver o Flamengo demitindo o Dorival agora. Você demitiria o Dorival agora e mandaria o Braz para a Europa? Se você fizer essa pergunta para mim, eu falo não. Eu vou contigo. Fica com o Dorival, irmão, porque as merdas que o Braz trouxe, puta que pariu. Não dá. Então, bora segurar o cara aqui. E aí, a gente vai ter que fazer o que a gente faz de melhor. Cobrar. A gente vai cobrar os caras de novo. Entendeu? Não só o Dorival, como os atletas também. Porque aí também não pode sentar de novo no título, que foi uma coisa que a gente falou muito em 2020, 2021. Pô, os caras estão sentados nos títulos de 2019. Lembra que a gente falou bastante disso? A gente vai ter que cobrar os caras de novo. Então é o seguinte, esse ano, eu acho que o Dorival cumpriu todas as metas. Acho que ele superou as metas, mas tudo bem. Cumpriu o título da Libertadores, cumpriu o título da Copa do Brasil. O brasileiro fica como um ponto de atenção, porque ele pegou o Flamengo a 7 pontos do Palmeiras. Ele está entregando o Flamengo a 19 pontos do Palmeiras, sei lá quantos pontos do Palmeiras, 12, 19 pontos do Palmeiras. Então, assim, fica um ponto de atenção. Claro que também tem vários fatores. A gente jogou com um time B para ficar ali refrescado mais para as Copas e tal. Tudo bem. Mas para o ano que vem ele vai ser cobrado da mesma forma. Então, eu acho... Eu só demitiria o Dorival se fosse para trazer um cara que, porra, é unanimidade. Jorge Jesus saiu da Turquia. Eu vou voltar a falar do Jorge Jesus. Sacanagem. Mas assim, sei lá. Eu já estava preparando para falar dele aqui, Marcão. Já estava preparando, porque, por curiosidade, eu fui buscar 2019. Não tem como, cara. A gente sempre busca. Depois da Libertadores, o Flamengo joga 4 jogos pelo Brasileiro. Coincidentemente, são os mesmos 4 jogos que a gente vai jogar agora. A gente jogou contra o Corinthians, Coritiba, Juventude e fecha com o Avaí. 2019, a gente jogou contra Ceará, Palmeiras, Avaí e Santos. Todos, o velhinho não poupou ninguém, praticamente. Então, primeiro jogo após a final, 4 dias depois, jogou Diego Alves, Rodinei, Rodrigo Caio, Rodolfo, Renê. Beleza, já poupou 3. Já poupou muita gente aí, irmão. Muito. Não, assim, eu falei que poupou, mas... Willian e Diego Ribas. Everton Ribeiro, Reinier, Arrascaeta e Bruno Henrique. Ele poupou bastante gente, cara. Eu tô trazendo só esses dados só pra gente ponderar algumas coisas e a gente também tem que ponderar uma coisa. É ano de Copa. Deve ter sido um trato com esses jogadores até do tipo, cara, tu tá para ser convocado, não vou te colocar para jogar, até porque não vale a pena prejudicar uma chance de um cara desse se lesionar e perder a chance de pisar numa Copa do Mundo. A gente está vendo o drama que várias seleções estão passando aí com inúmeros jogadores bons ficando de fora da Copa. O Royce vai ficar de fora de mais uma Copa do Mundo pela Alemanha. O Kanté tá fora, o Mané tá fora. Mané tá fora, na França o Kanté tá fora. Então, assim, Pogba que também tá para ficar fora. Tem uma galera que tá se lascando, irmão. Então, Pogba assim, já tá fora, já saiu a convocação. É uma parada que já era de se esperar. E eles iam para o Mundial ainda, tá, Marcão? O Anderson tá até falando um negócio importante. Eles iam para o Mundial. E parece que o Mané vai, Marcão. Parece que não foi confirmada a lesão. Parece que não. Eu tinha visto um negócio desse. Mas que ele não deve entregar o 100%, mas ele deve fazer aquela boa lá, né? Beleza. Esse foi o primeiro jogo depois da Libertadores, Marcão. Aí vem o jogo do Palmeiras. Aí era óbvio que o
JJ ia querer dar-lhe uma rasgada no Palmeiras. Isso aí todo mundo sabia, né? Foi de Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Rodolfo. Pablo Mari não jogou nenhum dos 2 jogos. Ó. Felipe Luiz, Arão e Gerson. Vitinho, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Só ficou de fora nesse jogo contra o Palmeiras o Pablo Mari e o Everton Ribeiro. Só. Esse jogo aí, beleza. Esse aí a gente jogou. Aí vem um Flamengo e Avaí no Maracanã. Ele bota César no gol, Rafinha, Tuller, Rodolfo, René, Pires, ele desenterrou o Tuller, viado. Olha isso. Aí vem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Lincoln. Bruno Henrique ficou de fora, linha de defesa. Só o Rafinha jogou. Até o Diego Alves ficou de fora. Os 2 volantes ficaram de fora. E aí vem o último jogo antes da ida para o Mundial. Fora de casa contra o Santos. Diego Alves, Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz. Gerson, Ilharão, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Só um jogador fora, que foi o Rafinha. Esse jogo foi 4-0 para o Santos. Porque o time... Tava todo titular, irmão. Tava todo titular, mas não tem a mobilização. Os caras não iam botar o pé contra o Santos para jogar o Mundial, irmão. Exatamente. Só que onde é que eu quero chegar nesse cara? A mobilização não existe para esse time. O time não tá mobilizado. Mas, Marcão, eu entendo isso. O que eu quero dizer é... Não existe a mobilização para esse time. Mas, cara, o reserva podia tentar entregar mais. E segundo... Será que não dava para utilizar um cara ou outro da titularidade? Botar uns... O Léo Pereira não pode jogar? Será que não pode? O Léo Pereira... do pé, né? O Léo Pereira tem que ver, mas pode jogar agora no sábado. E do nada ele pode aparecer relacionado para o sábado. O Felipe Luiz eu super entendo. Porra, os 2 volantes. O João Gomes está jogando, beleza. Porra, o Thiago Maia não podia também jogar mais? Acho que podia. O Everton Ribeiro fora, o Arrascaeta fora, o Pedro fora. Mas será que o Gabigol não podia também? Não, vamos lá. Você colocaria o Thiago Maia ou daria mais minutagem para o Pulgar, que jogou pouco? Entendo, mas será que não daria para, por exemplo, até mesmo para aliviar o Pulgar, botar o Pulgar com o Thiago Maia depois de um certo momento? Por exemplo, já que é para tirar um titular, bota um outro, em vez de botar um garoto da base para manter a competitividade, né? A gente precisa lembrar, o Thiago Maia jogou a base de infiltração aí, contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense, ele não está inteiro. Mas então, o que eu não entendo, ele estava relacionado com o Coritiba, Marcão. Pois é, cara. Assim, eu já falei muito isso, né? Tem vezes que o cara é relacionado, no outro jogo o cara fala, não, ele não pode jogar. Como é que tu relacionou um jogo antes? Então, né? São essas coisas que eu fico sem entender. Isso acontece há um bom tempo. Mas, por exemplo, eu não cobro o Thiago Maia jogando. O cara jogou com infiltração contra o Corinthians, irmão. O cara tem 2 semanas, irmão. Sim, eu não colocaria mesmo. E ainda tem essa questão do Pulgar. Eu acho que o Pulgar jogou pouco. Acho que o Varela jogou pouco. Entendeu? Eu colocaria. Agora, o que me pega não é a escalação. Vou te falar a verdade? Não é a escalação. Claro que eu não quero ver o Mateuzinho como ponta. Eu teria colocado o Verton logo de começo, pô. A posição do moleque, cara. Dá minuto pro moleque, não vale nada o jogo. Dá minuto pro moleque. Não deu pro Mateuzão? Não deu pro, sei lá, pra quem? Dá pro moleque, não tem problema. Dá minuto pro moleque. Essas coisas assim, eu acho, essas improvisações meio malucas assim, eu não gosto não. Apesar de que ontem, 1 minuto, o cara fez o gol, né? Mas também só aquilo ali. O que eu acho é o seguinte, o problema não é a escalação que vai a campo nesses jogos em específico. O problema é o Dorival não conseguir mobilizar esses caras.